Internautas da Pan. Bom, vamos lá, uma quinta-feira, tá certo? Ou em casa, ou num restaurante, num self-service, e você chegou para se servir e tem um filé parmegiano. Você fala, olha, eu não vou resistir ao filé parmegiano. Então tá bom, tá? E você foi lá, se serviu do filé parmegiano, né? Tá aqui no prato. E aí, olha, um filé bonito, é um filé grande, não tem jeito, era o que tinha lá, foi o que eu peguei. Tá bom. Então aí nós estamos conversando o que vai fazer. Ah, mas sabe, Cecília, tinha o arroz integral, eu queria combinar com arroz integral, e como eu comi com arroz integral, não é tanto problema. Aí eu fui lá e coloquei quanto? Ah, olha, eu tinha vontade de colocar 3 colheres de sopa, mas aí eu peguei e coloquei só 2, mas olha, foi só um pouquinho. Tá bom. E tinha purê, eu também peguei só uma colherinha. Pronto. Tá ótimo. E aí tá aqui meu prato, tá ok? Muito bem. Para não acontecer aquela coisa que normalmente acontece, né? Uma situação assim. Sobrou bife, faltou arroz e ainda tinha o purê. Então você come o bife com um pouquinho de purê e coloca só mais um pouquinho de arroz. Ou então tinha bife, o arroz, mas acabou o purê, então você põe só mais um pouquinho. É importante você perceber que quando você se serve, sirva-se uma vez só, para você ter certeza que aquela porção que você pôs no prato, veja a quantidade da porção, tá certo? E o volume. Quanto você precisa para se sentir satisfeito. Isso é o mais importante. Mas de qualquer maneira, olha aqui, eu tenho proteína, tenho carboidrato e tenho carboidrato. O que está faltando nesse prato? Um pouco de fibra, tá certo? Um pouco de legumes ou verdura. Muito bem, para não acontecer essa história de que faltou arroz, coloquei mais um pouquinho, faltou o purê, coloquei mais um pouquinho. Então eu vou aumentar o volume sem mexer nas calorias. Então vamos lá. Então, a cenoura eu vou colocar com arroz. Veja, eu tô pondo basicamente a mesma quantidade que eu tenho de arroz, eu tô colocando de cenoura. E aí a cenoura, no self-service, com certeza você vai encontrar ou ela ralada, ou ela em cubinho. Então o que eu tô querendo colocar aqui são coisas que é fácil de você encontrar, porque assim você consegue fazer essa combinação. A hora que você faz isso aqui, então vamos lá misturar um pouquinho, né? Então a hora que você faz isso aqui, olha como aumentou a quantidade do meu arroz. Basicamente ele dobrou de volume, tá certo? Porque eu coloquei a mesma quantidade que eu ia colocar, que eu coloquei de arroz, eu coloquei a mesma quantidade de cenoura. Olha como aumentou daquilo que a gente tinha antes, tá ok? E a mesma coisa eu vou fazer com purê. Então, olha, vamos colocar o purê com um pouquinho. Eu tenho aqui agrião, mas serve agrião, serve rúcula. Então, pronto, olha, eu tô aumentando a quantidade. Aí você vai falar assim, ah, Cecília, por que eu não posso comer separado uma vez que eu vou comer a rúcula e o agrião e o purê? Porque é o seguinte, se eu quero que você se sinta satisfeito com essa quantidade de comida, você tem que comer junto, porque você sente o sabor do purê, tá certo? Com a quantidade de fibras e você consegue aumentar o volume, melhorar o valor nutricional sem aumentar as calorias. E aí vamos temperar, né? Porque com a cenourinha ela ficou meio sem graça. Não é uma alimentação que tem uma quantidade calórica pequena. Porém, a quantidade, eu consegui aumentar a quantidade de fibras, tá certo? Porque fibra eu vou colocar que isso aqui deu mais 20 calorias. Então nós estamos em 390, foi para 420, não mais do que isso, tá tudo certo. Agora, para eu ter o mesmo volume, só com a parte de carboidrato, se por um acaso você ficasse naquela situação, um pouquinho mais de arroz, um pouquinho mais de purê e vai por aí afora. Então vamos lá. Bom, agora nessa outra situação eu tenho aqui o mesmo filé parmegiana, tá certo? Só que eu não tenho nem a cenoura e nem o agrião. Muito bem. Mas você fala para mim, ah, mas eu comi a salada antes. Não importa. Eu tô falando que você tá comendo aqui não pela quantidade, tá certo? Mas eu tô falando que você tá comendo aqui pelo prazer. E quando entra o prazer, você se perde um pouquinho. Então a ideia é mostrar agora o mesmo volume. Então eu tenho aqui
Aí você vai falar pra mim, ó, a gente colocou 2 de cenoura e 2 de arroz integral. Então, 1, 2, que vai fazer aqui as vezes da cenoura. 3, 4, ó. É esse o mesmo volume. Eu tô mantendo o mesmo volume para vocês terem ideia como é que funciona. Aí eu vou colocar, eu coloquei 1 colher de sopa de purê, eu vou colocar 2 colheres de sopa de purê para a gente conseguir o mesmo volume. Então eu tenho uma quantidade grande de proteína. Essa proteína não tem jeito, essa proteína tem gordura porque é um filé, ele é frito. Mas eu tô dizendo que você tem vontade de comer o filé parmegiana como você vai fazer. Aí você fala, olha, mas eu comi com arroz integral, não importa, para você se sentir satisfeito e para você ter o prazer, a quantidade aumentou. E a mesma coisa a quantidade do purê, portanto aqui eu não tenho fibra nenhuma, eu tenho carboidrato, tá certo? Um pouco do carboidrato, do empanado e a fritura. A quantidade de carne, ela é expressiva, mas nem tanto, porque aqui quem tá mandando é a milanesa. Bom, muito bem. Então agora a gente vai fazer a conta das calorias. Então volto lá, esse filé com 300 calorias, tá certo? Aqui nós tínhamos falado que tinha 80 calorias, nós tínhamos usado 2, agora eu usei 4, então foram para 320, tá? Então eu tenho 300 com mais 320, eu tenho aqui 620, eu falei que cada tinha 90 com 90, 180. Eu tenho aqui 600 calorias, tá certo? Nesse prato, com uma quantidade muito maior de carboidrato, portanto, que metabolicamente ela se comporta diferente contra aquele prato de 420 calorias, com uma quantidade menor de carboidrato e uma quantidade boa, razoável de fibras e de nutrientes, porque a cenoura tem vitamina A, e a gente sabe de tudo isso aí é muito importante. Então, a ideia aqui é mostrar que você até pode comer tudo que você queira dentro de um selfie, de acordo com aquilo que você vai montar o seu prato e como você vai apresentar. É só essa a diferença. Então, vê como a montagem do prato e a combinação faz com que você tenha um prato ou mais nutritivo ou mais calórico. Bom, fique com a gente que a gente tem sempre orientações de nutrição para você.